Olá, tudo bem? Eu sou Tatiana Maslova, uma brasileira morando aqui na Eslováquia e o vídeo de hoje, na verdade, é um pouquinho diferente. É uma live que eu fiz sobre os dentistas aqui na Eslováquia. Ela estava lá no Instagram, eu fiz com a Geisa. E eu espero que vocês se divirtam assistindo, porque além de falar sobre cuidado com os dentes aqui na Eslováquia, nós falamos também sobre os tipos de pasta especiais, como é ir no dentista aqui na Eslováquia, pelo menos a minha experiência pessoal, e também sobre outras coisas do dia a dia que eu acho que seria muito interessante que vocês soubessem. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixe aqui tudo nos comentários, deem um like, vão lá no Instagram também. E esse vídeo é para avisar vocês que hoje vocês vão ter a live e na próxima semana vamos ter vídeos da terça até a sexta todos os dias. Então eu convido vocês a voltarem aqui no canal. Na terça-feira eu vou deixar aqui os dias descritos e os temas dos vídeos, então por favor venham assistir. Muito obrigada, continuem agora com a live, não se esqueçam de voltar no canal na próxima semana, porque vamos ter diversos vídeos com diversos temas e eu quero fazer esse experimento para saber o que vocês gostam mais de assistir e o que vocês gostariam de ter mais aqui no canal. Um beijo, tchau, tchau! Entrou. Tudo bom, Tatiana? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Bom, eu vou primeiro, antes de te apresentar, eu vou te agradecer, porque você foi uma das pessoas que topou prontamente participar do projeto, sem eu ter elaborado ele na cabeça. Eu lembro que eu te mandei mensagem um pouquinho antes do Natal e você falou: olha, agora em dezembro eu não consigo, mas em janeiro eu te dou uma super atenção. E realmente deu uma super atenção, porque a gente tá conversando bastante. E você mandou o seu relato e o relato do seu marido. Então, assim, foi uma super atenção mesmo. Então, eu agradeço bastante Obrigada. de você estar participando. A Tatiana mora na Eslováquia, que é um país pouco conhecido. Ela tem um canal delicioso no YouTube, gente. Passem lá pra ver, que tem vídeos divertidíssimos. Mas eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho de como que você foi parar, hein? Ok, então eu sou Tatiana Maslova, uma brasileira, como vocês já sabem, de acordo com o projeto. E eu moro aqui na Eslováquia desde 2018, que foi quando eu me mudei para cá. Antes disso, eu me mudei em 2016 para a Holanda, que foi aonde eu conheci o meu marido. E por isso eu moro aqui na Eslováquia, porque meu marido é eslovaco. E basicamente eu trabalho aqui, eu tenho uma vida normal aqui, eu tento mostrar um pouquinho sobre esse país que é tão desconhecido que as pessoas às vezes nem sabem onde fica no mapa e geralmente confunde com a Tchecoslováquia, que não existe mais. Então, eu espero que vocês aproveitem e mandem perguntas. E quanto tempo você mora na Eslováquia? Eu me mudei para cá em fevereiro de 2018, então esse ano vão fazer 3 anos que eu moro aqui. E qual foi o maior susto que você tomou? Opa, tô virando o celular. Quando você chegou aí? Eu acho que a coisa mais diferente que aconteceu, claro, além da língua, porque eu já sabia que ia ser uma língua bem difícil, foi, na verdade, não ser tão frio quanto eu imaginava. Você já entrevistou a Diana, que mora no Cazaquistão, e eu pensava que aqui ia ser estilo Cazaquistão, super frio. Na verdade, o país é sim frio. Agora tá super quente, e eu digo super quente, são 6 graus. Para o inverno, isso é muito quente, mas na semana passada estávamos com -7, -3, -2, depende, durante a noite faz mais frio. Mas a região que eu moro, que é Bratislava, a capital do país, não neva tanto como nas regiões das montanhas. E eu pensava que, mesmo já tendo conhecido o país, que aqui ia ter sempre neve. Então, isso foi uma coisa que me deixou assim, nossa, que pena, não vou ter o meu Natal dos sonhos todo branquinho. Bom, mas considerando que a gente mora no Brasil, -7 já é muita coisa pra gente, né? E isso, eu que saí do Nordeste, lá de Natal, porque eu sou natalense, achava que 25 graus era frio, daí eu vim morar na Europa e 25 graus eu vou pra piscina. Já tá super quente, eu tô suando. Eu imagino, a gente vai acostumando, né? É. Mas... E você já passou por um dentista aí? Sim, eu já fui ao dentista aqui. Na verdade, é obrigatório ir ao dentista aqui na Eslováquia. Você tem que fazer uma revisão anual, porque existem vários programas de saúde aqui e um deles é que você vá ao dentista uma vez por ano.
Então, qualquer pessoa que more na Eslováquia, mesmo sendo estrangeira, precisa ir ao dentista uma vez por ano. Gente, eu achei isso fantástico, fantástico. Eu nunca tinha ouvido, talvez tenha em outros lugares, mas você foi o primeiro país em relato que eu ouvi de que tem uma obrigatoriedade, uma intenção de que você passe no dentista sempre. Eu achei isso fantástico. E qual foi o primeiro susto? Qual foi, susto não, qual foi a dificuldade que você conseguiu? Você falava eslovaco? Que eu vi que nos seus vídeos Eu você estudo eslovaco, mas eu não falo. Eu nunca saberia ir para o médico sozinha, então a maior dificuldade realmente aqui, infelizmente, é uma barreira linguística, ou seja, encontrar médicos que falam inglês é uma dificuldade muito grande, não só médicos dentistas. Mas com relação a essa coisa de uma vez por ano ao dentista, é uma obrigatoriedade para quem quer economizar mais dinheiro e a prevenção, porque você pode não ir para o dentista, mas uma vez que você não foi fazer o seu check-up e você vai com algum problema, você vai pagar uma conta super alta. Então, se você for fazer o seu check-up, você tem, digamos, uma cárie, daí você paga um valor mínimo, acho que 15, 20 euros. Mas se você não fizer essa prevenção, aí vão cobrar o valor total, que eu não faço ideia de quanto é, porque eu nunca precisei fazer nada. E eu sempre vou ao dentista também quando eu vou ao Brasil. Mas isso é mais para que seja um controle também do preço. E eu não comentei na nossa conversa, mas aqui também existe o Hospital Universitário de Odontologia. Então, nesses lugares, geralmente, tem muitos estudantes internacionais. Você consegue ir mais para quem é estrangeiro e precisa de alguém que fala inglês, mas, infelizmente, durante todo esse período da pandemia, não está funcionando. Então, as pessoas realmente têm que recorrer ao dentista normal, que seja eslovaco ou não, mas Uhum. não, porque você paga bem menos nesses hospitais universitários. Você precisa contribuir, mas como eles estão estudando, você paga bem menos do que até mesmo um dentista regular aqui, se você fizer o check-up. Ou seja, você tem muitos incentivos para que você vá no dentista e que você tenha uma prevenção, né? Que é E o país trabalha com mais com prevenção do que curativo, né? Você tem sempre nessa tem. parte odontológica, sim. Isso é fantástico, fiquei super feliz. E os dentistas, eles são da rede pública ou eles são particulares? Existem as duas formas de dentista. A dentista que eu fui é pública, mas existem também os tratamentos particulares. No caso, por exemplo, se agora eu estivesse sentindo muita dor de dente, eu teria que ir num dentista particular. Primeiro, porque nós temos a pandemia. Segundo, porque a minha dentista só atende de manhã 3 vezes na semana, porque ela já é uma senhora idosa, então ela tem um número pouco de clientes. E aqui eles não existe muito essa coisa do médico, eu vou em qualquer médico que eu quiser. Uma vez que você criou uma ficha com um único médico, você vai nele até você ter que trocar de médico. Ele vai ter que enviar a sua ficha para o outro médico e você vai explicar por que você trocou de médico. Então, existe toda. Uma vez que você fideliza com o médico, uma vez que você foi lá e ele fez todo o seu check-up, todo ano você vai para ele até ele morrer, por exemplo. O Você tem um dentista vínculo a bem dentista que eu estabelecido, vou, né? a dentista que eu vou, por exemplo, é a dentista do meu marido desde que ele era criança. Então, meu Ai, marido gente, que tem fofo. 32 anos, ele vai para o mesmo dentista faz 32 anos. Fantástico. Muito bom. E no Brasil também tem essa opção de você ir para o dentista pela faculdade, mas é pouco divulgado e nem são todos os lugares que tem, né? Mas é bem interessante. Eu estava pesquisando, é possível você fazer curso de especialização na Eslováquia como dentista. Não é para trabalhar, não é para validar. Para você, para um dentista brasileiro trabalhar na Eslováquia, você precisa validar o diploma. Mas eu, por exemplo, posso fazer um curso e voltar. Uhum. Eles são bem abertos, assim. Existem vários vários não, mas porque nós não tem um país tão conhecido, mas eu conheço brasileiros que vêm fazer medicina aqui porque os custos, mesmo sendo em euros, são mais baratos do que fazendo um curso de medicina no Brasil. Então, quem gosta de estudar, realmente existe a oportunidade. Tem os cursos que são em inglês, que são cursos específicos voltados para um determinado público, mas a maioria continuam sendo cursos em eslovaco. Mas a garantia que tem também aqui, que eu acho muito bom, claro, é uma língua muito difícil, mas uma vez que você aprende eslovaco, qualquer pessoa do mundo vai ter
a universidade gratuita se ela fizer a universidade em eslovaco. Não importa se você é brasileira, chinês, não importa a sua nacionalidade. Se você falar a língua local, que é o eslovaco, você pode fazer a faculdade gratuita aqui. Você paga, sim, algumas taxas de matrícula, mas dá menos de 500 euros por mês. Eu não sei exatamente ao certo, porque eu não fiz faculdade, mas pesquisando, é bem pouco o valor que você paga para estudar aqui se você falar eslovaco. Se você falar inglês, vai ser como um estudante internacional, então tem outros custos, mas em eslovaco, não, você consegue estudar de graça. Nossa, super interessante. E como foi passar por um dentista sem falar a língua? Quem Isso te foi ajudou bem nesse engraçado. processo? Eu tenho sorte de ter o meu marido ir comigo, mas eu só Uhum. sentei lá na cadeira, abri a boca e eu pensava que tinham várias coisas erradas nos meus dentes, porque a primeira vez que eu fui, ela foi fazer um check-up, contar quantos dentes eu tinha, quantas obturações, se existia alguma cárie, se alguma coisa precisava ser trocado. E eu entendo um pouco, mas eu não falo e não sei me comunicar, me expressar tão bem. Então ela começava a contar e eu pensava, meu Deus, eu devo ter 7 cáries. Só que ela só estava contando os Tá dentes. tudo muito esquisito. Então eu só sentei lá e ela fez todo o serviço. Na verdade, eu não tenho nenhum medo de dentista. Eu sei que tem gente que tem traumas e fobias, mas eu não tenho. Eu não tenho nenhum problema com isso, mas dessa vez eu fiquei com medo pelo fator de não entender o que ela iria fazer comigo e o que ela estava fazendo no momento, porque geralmente, pelo menos o meu dentista no Brasil explica: ah, agora eu vou fazer uma limpeza aqui, ah, agora eu vou futricar esse dente para ver se está tudo bem. Mas ela começava a falar e eu não entendia nada, então eu só sentia aonde ela estava tocando. E isso foi bem assustador. Eu fiquei nervosa pela sensação de não saber o que ela iria fazer. Eu imagino. O primeiro consultório que eu tive foi em Ubatuba. Ubatuba, para quem mora perto do estado de São Paulo, sabe que é muito turístico, né? E lá tem bastante estrangeiro a turismo, assim. Eu já tive a experiência de atender alguns pacientes que são estrangeiros, assim. Quando a pessoa fala inglês, é mais fácil de se comunicar. Mas já me aconteceu de atender um francês e precisar que alguém ficasse na sala para intermediar. Realmente é uma situação meio desconfortável, assim, você tenta passar um pouco de atenção para o paciente, mas o paciente não entende o que você fala, aí fica meio triangulado, é meio curioso a situação, né? Sim, Mas você tá lá com a boca aberta, você não consegue falar nada. Então, não tem como você se comunicar, só se fosse piscando. e ela não estranhou a quantidade dos seus nomes? Ela estranhou muito, porque aqui é realmente um problema as pessoas terem nomes gigantescos. Então, como ela também já é uma pessoa mais idosa, claro, eu não vou generalizar, dizendo todo eslovaco vai achar, eles acham isso muito estranho, ter vários nomes. Para quem não me conhece, eu tenho 6. Então, é bem complicado, porque até mesmo, por exemplo, no banco, existe uma quantidade de limites de caracteres que eles podem colocar dentro do sistema. Eu não tive problema porque eu insisti para abreviar meus nomes para caber, mas aqui existem comunidades dos estrangeiros e já teve gente que teve o financiamento da casa, por exemplo, negado por ser estrangeiro, ter nomes demais e não conseguir fazer o preenchimento do papel, porque o preenchimento de um financiamento você não pode abreviar seu nome. Então a pessoa foi negada pela quantidade de nomes que tinha por não caber no papelzinho, porque aqui geralmente você só tem o nome do seu pai. É como em alguns lugares do sul do Brasil, por exemplo, que tem influência alemã ou italiana, você só tem um sobrenome. Na parte mais moderna, agora, os jovens, eles estão mudando isso, você fica com o seu de solteira e o do seu marido, mas o do marido, a partir da parte que você casa, é o sobrenome mais importante que você tem. Então, se você ficou com o seu sobrenome de solteira, quando você vai assinar, você ainda assina como o sobrenome do seu marido. E, no caso, Entendi. não acontece comigo, porque eu não tenho o sobrenome do meu marido. Eu não queria ter 7 nomes. Então, eu não adicionei o sobrenome do meu marido, nem mudei o meu nome, pois eu teria que mudar todos os meus documentos aqui e também no Brasil. Então, seria um processo demorado e bem caro. Mas eles estranham muito porque eu tenho um nome eslávico, que é Maslova, que é um nome russo. Então eles sempre pensam que eu falo russo ou que esse é o sobrenome do meu marido. Eles nunca remetem a uma brasileira ter um sobrenome que é eslavo. E qual é o seu nome? Inteiro. Inteiro?
É. Tatiana Maslova e Isabel Teixeira Bonifácio da Silva. Disparado, é tipo gol, gritou gol no final. Mas esse sobrenome que você mais usa agora, ele tem origem russa, mas ele vem da sua família, não tem a ver com o seu marido. Não tem nada a ver com meu marido, é meu. Entendi. E ele sofreu alguma alteração na pronúncia ou na escrita quando você foi para o país? Para a Aqui Eslováquia? eles vão pronunciar mais correto do que eu, porque eles sabem falar. E aqui, Uhum. geralmente, na língua, tem uma entonação apenas na primeira sílaba da palavra. Então, todas as palavras praticamente pronunciam-se com a mesma entonação. Eles falam o Tatiana também aqui é muito similar, muito parecido, é um nome bem popular. Inclusive, eu tenho um chocolate com o meu nome, eu fiquei muito feliz. Mas eles pronunciam de uma forma diferenciada, porque é sempre a primeira sílaba tônica. Então, eles percebem, por exemplo, uma das coisas que eu não sei falar bem em eslovaco é porque no Brasil a gente tem muito ritmo. Sim. Principalmente, parece que a gente está cantando. Eles sempre comentam isso. Parece que você canta. Então, quando eu falo alguma coisa em eslovaco, eles sempre vão saber que eu sou estrangeira porque eu coloco o acento da palavra no lugar errado. Sim. Porque E é- quando você escuta, ele é ritmado. Ele parece sempre que está falando, pelo menos ao meu ouvido, parece sempre que eles estão falando a mesma coisa, porque tem sempre a mesma entonação. Você não sabe se eles têm raiva ou se eles estão felizes, porque é tudo a mesma entonação. Então, não tem tanta diferença assim. Imagina a gente no Brasil, que tem a entonação da língua e tem a entonação do sotaque, tem a gíria que a gente fala do É, dialeto. Então, realmente deve ser. Tem que treinar bastante o ouvido para isso, né? aqui tem alguns as regiões diferentes que falam e pronunciam os fonemas diferentes também, como no Brasil, você consegue escutar. Às vezes quando eu estou prestando atenção em quem está falando, eu pergunto ao meu marido de onde essa pessoa é, porque é bem diferente do que eles falam aqui na capital, principalmente o pessoal do interior, porque na Eslováquia a principal cidade é Bratislava, que é a capital, e tem a outra cidade que é a maior, digamos assim, que é Košice, mas é do outro lado do país. Então você consegue perceber uma diferença de sotaque bem grande entre eles. E eu não consigo falar tão bem com o sotaque da região que eu moro. Então eu pareço que eu sou do interior. Então eles ficam rindo também disso, porque eu não consigo falar tão bem com o sotaque daqui. Mas claro, é uma língua bem difícil que eu nunca nem imaginei conhecer antes de vir pensar morar aqui. Nem pensaria, nunca porque eu no Brasil ia dizer assim, nossa, tem um país no meio da Europa Central e eu quero aprender essa língua. Não. É bem diferente, né? Não tem jeito. Mas eu vi que você faz nos seus vídeos, nas suas postagens, que você faz aula sempre. E realmente é um exercício diário. Mas vai dar, é que a língua realmente é muito difícil, né? É. E eu também não treino muito. Não, claro, agora estamos numa pandemia, mas eu também não tenho muitos amigos eslovacos e eu trabalho usando inglês, então não tenho como praticar. E eu falo inglês dentro de casa. Na TV não existe isso de ter a legenda em eslovaco, principalmente nos filmes, porque o tcheco e o eslovaco são línguas muito similares. Como falei, eles eram a Tchecoslováquia. Então, para quem não sabe de Aham. um pouquinho de história, é a junção da República Tcheca com a Eslováquia. Até 1993, eles eram o mesmo país. Daí eles se dissolveram e se formaram as duas repúblicas, República Eslováquia e a República da Tchecoslováquia. Então, a língua, apesar de ter a parte da Eslováquia, a língua em comum deles é mais parecida, na minha opinião, do que o português e o espanhol. E como a República Tcheca tem mais pessoas e é mais, digamos assim, desenvolvida, que as pessoas conhecem mais, Conhecida e também, né? os eslovacos entendem a língua tcheca, então quando eu assisto em filmes, por exemplo, a legenda está em tcheco, não está em eslovaco. Então, não é algo que você pode praticar tanto com filmes como no inglês, porque não existem tantos materiais assim para as pessoas que são latinas. Existem vários materiais para quem já é eslávico, que é pessoas da Rússia, Polônia, Ucrânia. Elas Aham. conseguem aprender a língua bem facilmente porque elas já sabem as técnicas, já tem por exemplo, o fim de cada palavra que muda. Se você pede uma cerveja de um jeito, duas cervejas é de outro jeito.
Então, eles já têm consciência disso e nós, latinos, não temos, ou pessoas que falam inglês também não têm. Então, infelizmente, existem pouquíssimos materiais online para que a gente possa estudar. Aí fica difícil de aprender. Mas vai dar certo, com o tempo você vai. E você tem um bom professor em casa, então vai, aos poucos tem jeito. Ele fala mais português do que eu falo eslovaco, então é difícil. Eu imagino. No seu relato, você mandou bastante foto, mandou bastante material interessante. Algumas coisas me chamaram muita atenção, que foi a pasta de dente de melancia e pepino. Me chamou muita atenção. Aí depois eu descobri que tem uma na Noruega também vende, mas você foi a que mais me mandou. E de menta e carvão ativado e aloe vera, gente, babosa. Eu achei muito fora da normalidade, assim. O que mais que você achou aí no supermercado ou vivendo aí que te causou estranheza? Com relação às pastas dentais, eu acho que as mais exóticas, como manga, coco, romã, eu não Sim. pensaria que eles gostariam desses sabores, porque não são frutas tão comuns de serem encontradas aqui. Você encontra, assim, manga, coco, romã, mas elas não são tão usadas, então eu pensei que elas não fariam tanto sucesso. Mas existem várias pastas de várias marcas com esses sabores. Nas fotos você pode ver que não tem tanta variedade de marca assim. Eu acho que a Colgate é a mais popular aqui. Depois tem outras que eu não lembro o nome agora. Gente, a Mas Colgate tá no mundo inteiro, não tem jeito. é, elas são os tipos de sabor mais diferentes para mim. E eu acho que fora isso, eu também percebi que aqui muita gente usa escova elétrica. É muito comum, você vê sempre no supermercado, tem de vários valores. Você vê propaganda para comprar. Compre uma e leve outra pela metade do preço. A escova elétrica aqui realmente é bem popular. Claro que você não é todo mundo que usa, mas eu acho bem mais popular do que no Brasil. Mas no Brasil tem duas questões. Eu tenho visto bastante escova elétrica, eu até fui atrás dessa informação. As escovas elétricas fora do Brasil, elas têm uma variedade de formato e de cabeça de escova e de sedas que são muito boas. E tem um preparo na escova, de rotação, de vibração, que realmente deixa ela uma escova boa. Agora, as que a gente tem no Brasil, coitados, são muito ruinzinhas. Aí eu tava Agora tá até... começando, agora tá eu não começando a vir sei outras marcas. Eu não sei valores, eu não uso uma escova elétrica, mas eu fui procurar quando a gente estava conversando e eu achei alguns modelos bem interessantes. Eu vi até uma que tem um aplicativo que você vai fazer o mapeamento dos seus dentes e ela vai dizer aonde não está escovado completamente, que você tem que retornar. Eu achei isso bem incrível, mas eu acho Sim. também que nós podemos fazer um trabalho tão bom quanto sem gastar tanto lixo, porque as cabeças elas são trocar o corpo, né, vai funcionar, mas eles sempre ficam trocando as cabeças de plástico. Não sei de quanto em quanto tempo, porque eu não uso e eu não fui procurar, então não sei se elas são tão efetivas como elas se vendem, mas eu gostaria de saber mais sobre isso. Então, mas é porque assim, dependendo da escova, ela tem até um controle de abrasão, de vibração, ela realmente funciona. Agora, no Brasil, a gente tem uma escova que tem dois tipos de cabeça, que são assadas todas assim, que aí você coloca no dente, tem uma para cada lado, não encosta direito, aí você tem que forçar, acaba não prejudicando. Mas tem escovas fora do Brasil fantásticas. Eu fiz uma live com uma dentista que está no Reino Unido, ela também falou que ela mesma, como dentista, prefere as escovas elétricas. Mas o que a gente tem no Brasil é diferente do acesso que vocês têm aí. Vocês têm um produto de qualidade bem superior. Agora tá chegando algumas coisas no Brasil que tá ficando melhor. Tem escovas que tem controle de se você aperta demais, porque vai acabar dando algum problema pra gengiva, a escova tem um alerta. Então, assim, tá melhorando essa qualidade. Realmente, há um tempo atrás, ela era uma escova muito ruim. Hoje ela já é muito boa ou equivalente ao que a gente faz na escova normal. Mas é uma questão de hábito também, e tem a questão do lixo. Agora a gente tem bastante escova reciclada com o corpo de bambu, só as sedas que são de plástico. Assim, tem os seus custos. Eu gosto sempre de dar informação, eu não gosto muito de indicar, mas assim, ela tem vantagens e desvantagens por ser elétrica com toda a escova, assim. Mas é interessante, a aceitação dela fora do Brasil, ela é muito maior, né? E no Sim, Brasil eu ela. conheço mais pessoas que usam aqui do que no Brasil.
Inclusive, essa que eu estava pesquisando, que tem um mapeamento dos dentes, ela custa mais de 200 euros. E eu acho isso um absurdo para que você compre. Claro, se você realmente precisa, como você falou, tem dentistas que realmente indicam para pessoas que não sei porque não sabem escovar os dentes. Talvez Às aqui. vezes também tem uma questão motora, às vezes a pessoa tem limitação, ou Exato. assim, ela tem a sua indicação, Uhum. né? Mas assim, mas realmente você tem que escolher uma boa escova de dente elétrica ou não, né? De qualquer Uhum. forma, ela Sim, essa precisa. custa mais de 200 euros, eu não lembro agora o nome, mas no supermercado mesmo eu já vi escovas de 20 euros, 25, 30, 90, tem preços variados para realmente as pessoas que gostam desse tipo de escova, não é por não ser acessível que você não teria, existem preços de vários fatores e com certeza se as pessoas vão aqui tanto no dentista como elas deveriam, já que é obrigatório uma vez por ano, eu acho que acaba que elas têm uma saúde higiênica comparado com outros países que eu já fui melhores, mas eles também não se preocupam tanto com a estética dos dentes. Eu acho que no Brasil a gente se preocupa mais com os dentes estarem retinhos, branquinhos, sem nenhum buraquinho no meio. E aqui eles procuram mais os dentes estarem saudáveis do que a estética estar bonita. Então você repara muito quando você está andando na rua, que as pessoas aqui, por exemplo, não usam aparelhos ortodônticos. Não é tão comum, são mais os jovens que usam do que as pessoas velhas. Você não veria alguém com mais de 35 anos usando. É muito raro que você veja, eu, pelo menos do que eu reparei, um eslovaco com mais idade usando um aparelho ortodôntico, por exemplo. É uma pena, porque a ortodontia ela é funcional, ela não é só estética. É, mas aqui eles não se Sim, preocupam tanto com essa é, parte mas a mesmo. ortodontia ela tá mais ligada à estética do que a divulgação dela, na verdade, porque a estética ela também é importante para a função, mas a divulgação da ortodontia ela tá mais ligada para a estética. Eu acho que por isso que tem algumas pessoas que não aceitam esse apelo. O Cláudio tá falando, as escovas elétricas são muito caras no Brasil, isso é verdade. Realmente aqui o preço é mais elevado para a gente. Então, assim, não tem por que a gente pagar tão caro para ter um produto mais inferior, né? Tirando da escova de dente, o que você estranhou de encontrar para vender, assim? O que é diferente do Brasil? Eu acho que na parte ortodôntica tudo você encontra com facilidade. Existem enxaguantes bucais, existe fio dental, que eu sei que em alguns países não é tão normal ter fio dental, mas aqui é normal, eu encontro facilmente. Não sei se é porque eu procuro também por gostar, então eu acho. Mas o que eu vi de mais interessante, enquanto eu tirava as fotos, para você ter um pozinho que é pasta de dente. Eu não sei como ela funciona, se você molha ou se você só coloca a sua escova lá e ela se transforma em pasta, mas ela era uma caixinha redondinha. Eu acho que você até me perguntou se quem Se era acompanha clareamento ou se era, foto. era pasta, né? Ela era uma pasta em pó que você vai usar para utilizar seus dentes. Eu não sei quão abrasiva ela é, quais são as funcionalidades, mas eu gostei muito dela ser em pó e ser de mais fácil transporte, porque Sim. principalmente quando a gente viaja, a gente tem um número limitado de líquidos que pode levar, de excessos e essas coisas, e eu pensei que era genial, não testei, mas gostei que ela é em pó, então você pode levar 1 quilo de pasta de dente se você quiser na sua viagem, não vai ter problema. Agora a gente está com umas apresentações diferentes, tanto no Brasil como fora do Brasil. Tem pasta, tem potinho, tem gel, tem pó. A maioria das. Eu não consegui ver a embalagem dessa que você me Uhum. mandou. Mas a maioria é que você molha a escova e pega o pó e ela vira tipo uma pasta. Ela não vai. Uhum. É, como se... é uma pasta mais abrasiva. Mas aí ela também tem a sua função e, como você disse, também tem a sua indicação, né? É bem interessante. Eu gostei Mas bastante. Foi o que me chamou mais atenção nessa minha ida à drogaria para procurar e tirar fotos. e como é que vocês estão aí nesse processo de pandemia? De sair, vocês ainda estão com restrição? Você consegue comprar o comércio? Que você tinha falado que poucas coisas ficam 24 horas abertas, né? Que vocês ficam sempre no horário comercial, correto? Sim, poucas coisas ficam 24 horas abertas, as farmácias, alguns pontos ficam 24 horas abertas, mas farmácias aqui são diferentes das farmácias do Brasil. Nós temos as drogarias, que são drogarias de beleza, onde você encontra produtos, esses produtos, pasta de dente e essas coisas. E as farmácias aqui, elas geralmente são cubículos bem pequenos,
as que vendem remédios. Você precisa ter a prescrição do remédio, claro, tem paracetamol, essas coisas você não precisa, mas elas são espaços bem pequenos. Em alguns pontos elas ficam 24 horas, mas é perto da minha casa, por exemplo, não fica. Inclusive no domingo ela nem abre, ela, ela não funciona. Existem algumas máquinas que você pode, para coisas básicas, por exemplo, agora máscara, álcool em gel, paracetamol, esses remédios do dia a dia sem prescrição, você consegue comprar na máquina, tipo uma venda de venda, como se você comprasse um refrigerante, porque essa não abre no final de semana. Então, se você precisar de alguma coisa urgente, você consegue lá comprar. Mas aqui nós não saímos, pelo menos na minha casa, nós só ficamos em casa e só Uhum. saímos para o supermercado. Você pode sair para a farmácia e também para essas lojas de produto de beleza, porque os supermercados estão, entre aspas, proibidos de vender esse tipo de produto. Então, você consegue comprar, eles estão lá em exposição. Talvez se você pegar um caixa bem mal-humorado, ele vai dizer, não, você não pode levar. Mas onde você deveria comprar esses produtos de beleza agora, durante a pandemia, são nessas lojas de drogaria. Nos supermercados você não deveria comprar. Tem alguns Entendi. supermercados que tem até uma taxa e você não deveria retirar esses produtos da prateleira. Assim como, por exemplo, as flores. Aqui tem muita flor no supermercado. E porque as floriculturas não podem estar abertas, eles simplesmente retiraram as flores dos supermercados. Então você não pode comprar flores também no supermercado. No supermercado você compra comida, na farmácia você compra remédio e na drogaria você compra os seus produtos. Então aqui Entendi. está tudo bem fechado. Mas tirando esse processo de pandemia, que você foi para aí antes da pandemia, né? Uhum. É uma cidade noturna, ela tem o hábito de ficar aberto 24 horas, ela é uma cidade que fecha. Por exemplo, a gente pensar em São Paulo, é uma cidade que não Não. para, né? A gente pensando numa cidade do interior, as coisas fecham 10, 9, 10 horas da noite. Por você estar numa Não, capital, aqui ela é na noturna ou não cidade é? é uma capital, existem sim lugares que você pode ir para as festas, mas as festas aqui não vão durar até 5 ou 6 horas da manhã. 4 horas, na maioria das vezes, já está fechada. E é uma capital muito pequena. Por exemplo, Natal tem 1 milhão de habitantes. Aqui, oficialmente, em Bratislava, nós temos 500 mil de habitantes. Então, é muito pouca gente. Durante o verão, principalmente, como tem muitos voos da Inglaterra, tem muito estrangeiro aqui. E as coisas ficam abertas até mais de noite, porque agora, por exemplo, começa a ficar escuro 4h30 da tarde, você já não tem mais nenhum sol. Quando tem sol. Então, durante o verão, você tem, às vezes, 9, 9h30, ainda tem sol. Então, as pessoas tendem a aproveitar mais. Mas, de maneira em geral, claro, os bares ficam abertos até mais tarde, mas não se compara em nada com uma São Paulo. Em alguns lugares, você vai 9 horas da noite, você já não pode mais pedir comida porque a cozinha está fechada. Então, tem lugares que você fecha com a cozinha bem cedo. Você pode continuar no bar, mas só com bebida, não vai ter nada para comer. É Então, uma cidade que. Desculpa. não, imagina. Então não é muito noturna. Não, eu não acho. Também, claro, eu não saio tanto assim para essa vida noturna, mas quando eu saio, eu observo que, comparado ao Brasil, até mesmo com o Natal, nem estou comparando com São Paulo, uma cidade tão grande, as coisas de Natal funcionam até bem mais tarde do que aqui. Você consegue pedir algum jantar de 10 horas da noite. Não em todos os lugares, mas em alguns lugares sim. Aqui você vai para vários lugares, a cozinha já está fechada 9 horas da noite. E principalmente no final de semana, quando tem muito estrangeiro, porque nós fazemos fronteira com 5 países. E Viena fica só 1 hora daqui, Budapeste fica 2 horas daqui, Praga fica 4 horas daqui. Então é uma cidade que as pessoas passam muito porque estão indo para outros lugares. Entendi. Infelizmente, por mais que tenha muita coisa a oferecer, não é um país tão divulgado, não é uma língua tão fácil, não tem tanta gente assim que fala inglês. Então acaba que as pessoas passam por Bratislava durante um dia, 2 dias, e daí geralmente é no final de semana. Então, de sexta a domingo, a cidade é bem movimentada. De segunda a quinta, eu acho ela bem morta. Então você acha que a cidade não é preparada assim para o turismo, assim? Eu te digo porque assim, quando eu fui para Alemanha, desculpa, eu te cortei, eu tomei um susto, porque na Alemanha eu achei que as pessoas falassem mais inglês. E na verdade a gente passou uns perrengues lá conversando na mímica, porque eu e meu marido só falamos português e inglês, né? Ninguém fala espanhol, até dá pra gente arranhar, mas não tinha. E aí a gente teve que se virar lá no alemão, assim.
Eu tomei um susto, na verdade. Eu Porque eu acho achei que. assim, por exemplo, eu já morei na Holanda. Eu não posso comparar a Holanda com aqui, porque lá ninguém fala bem holandês comigo. Todo mundo olha para sua cara, vai ver que você é estrangeiro e você não importa. Tem um bebê de 3 anos, há uma velhinha de 95, eles vão falar inglês. Sim, Mas aqui, não. E principalmente também em lugares que falam alemão, não tem tanto essa preparação para o turista. Se você está no centro da cidade, você vai conseguir fazer tudo. Agora, se você se afasta um pouco mais do centro, ou você quer explorar as outras partes da Eslováquia, você vai ter bem problemas se você não aprender nenhum básico do eslovaco. Porque quanto mais você se afasta do centro de Bratislava, quanto mais você vai para outros locais que são bem legais aqui, você não encontra gente que fala eslovaco. Tem umas montanhas aqui que se chamam Tatras. Aí tem os Low Tatras, que é os Baixos Tatras, e os High Tatras, que é Alto Tatras. Como eles são destinos bem populares, você talvez vai encontrar pessoas que falam inglês nos hotéis. Mas se você quer uma vida assim normal, entrar dentro da cidade e ir nos museus, estão perguntando, os museus de Bratislava são bons. Os museus de Bratislava, infelizmente, são todos em eslovaco. Não tem muita preparação para as pessoas que são estrangeiras. A não ser o castelo de Bratislava, que recebe muito turista, daí ele tem preparação para eslovaco. Oh, desculpa, para inglês. Mas, por exemplo, aqui é o país dos castelos. São gente. Tem mais castelo do que por pessoa do que em qualquer outro lugar do mundo. E também não existem sabia disso. guias em inglês, mas você precisa contactar com antecedência ou ter um grupo. Então, realmente, você tem que fazer o contato. Você não vai chegar aqui e vai ter tudo em inglês mastigadinho para você e você só vai aproveitar. Você tem que fazer sua pesquisa, o que é Entendi. muito triste, porque tem tanta coisa bonita aqui para você conhecer, mas você fica bem limitado com relação à questão da língua. Por mais que os jovens estão falando, os jovens falam mais inglês, é verdade, eles falam mais inglês aqui mesmo na Eslováquia, mas alguns deles têm muita vergonha de falar inglês. E com relação às pessoas mais idosas, não porque elas não gostem de línguas estrangeiras, mas porque antigamente, por exemplo, a minha sogra, ela fala eslovaco, tcheco, russo, francês e um pouquinho de alemão. Então, você imagina, uma senhora no Brasil, desculpa, mas às vezes mal fala português. Mas ela não aprendeu inglês, porque na época dela o russo era mais utilizado. A Eslováquia era um país comunista. Aqui faz fronteira com a Alemanha, ou desculpa, com a Áustria, que fala alemão. Então, mais gente aqui fala alemão do que fala inglês, porque alemão faz mais sentido para eles do que Uma questão inglês. cultural, né? Sim. Uhum. Então acaba que dificulta muito para um estrangeiro que só fala inglês vir morar aqui. Mas tem médicos que falam alemão, mas eu não falo alemão. Então eu fico limitada àquelas pessoas que falam inglês, infelizmente. O número ainda é bem pequeno, eles estão se preparando mais, eles acham o inglês uma língua importante, mas como alguém falou, o bom de morar na Eslováquia, desculpa, o bom de morar na Europa é que em cada final de semana a gente está em Você um país consegue. diferente. Realmente é assim. Mas isso também faz com que alguns países, porque a Eslováquia não é leste europeu, mas as pessoas consideram leste europeu. Eslováquia é a Europa Central. Mas as pessoas dizem que é leste europeu. Quanto mais para o leste da Europa você vai, menos as pessoas falam inglês. E eu concordo, isso é uma coisa realmente verdadeira. Quando eu fui para a Polônia, por exemplo, eu passei muitas dificuldades. Quando eu fui para a Alemanha, eu já não passei por essas dificuldades porque eu acho que eu fui para as maiores cidades. Fui para Oktoberfest, fui para Berlim. Mas se você vai para o interior, também ninguém vai falar inglês com você. Assim como na França, as pessoas querem falar francês. Se você está na Sim. França, você que fala francês. Eu não quero saber nada de inglês. E aqui eles Mas- também dizem, você está na Eslováquia, então você fala eslovaco. Sim, faz sentido. Tem cada um com o seu idioma, né? Afinal de contas, eles não têm obrigação de falar um outro idioma para receber os estrangeiros, ainda mais momentaneamente para o turismo. E pensando as refeições, quantas refeições são quentes? É almoço, café da manhã e janta como a gente? Sim, eu acho isso aqui bem parecido com o Brasil. O café da manhã, eu diria que é a refeição mais diferenciada. Se você vai para um hotel aqui, por exemplo, eu acho muito estranho.
Eu fiz até um vídeo sobre isso, quem tiver interesse em assistir. São 5 hábitos de turismo que tem na Europa e não tem no Brasil. Um deles é que aqui no café da manhã, por exemplo, do hotel, você paga a parte. Não é incluso na sua diária. E se você fica num hotel da manhã na Eslováquia, eu espero de um hotel croissant, não sei, no Brasil, pão de queijo, né? Alguma coisa assim, mas que eu não como no café do dia a dia. E aqui na Eslováquia, os eslovacos comem muito no café da manhã vegetais. Então, eles comem pepino, tomate com pão. E eles comem. Meu marido gosta de comer uma coisa que se chama tresca, que é um patê de fígado de peixe. Então, tem umas coisas assim, bem Bem excêntricas no específico. café da manhã. Não é algo tão tradicional, mas é algo que eles comem sim no café da manhã. Então, você vai para o hotel, você encontra mais coisas que agradam. Claro, se for um hotel 5 estrelas, num lugar maravilhoso, vai ter um café mais continental, com croissant e as torradas. Mas nos hotéis mais normais, 3 estrelas, você encontra mais vegetais. Você não encontra tantas opções de frutas, porque as frutas, principalmente as exóticas, que eles chamam aqui, as tropicais, são muito caras. Por exemplo, um bom abacaxi custa 9 euros. Eu nem sei quanto isso dá em real, mas é muito caro. Porque eu não pago 9 euros em um abacaxi. Eu não acho que vale a pena, porque ele vem de avião. Para você ter noção, ele vem de avião. Então, é mais 9 euros num abacaxi. Um hotel não vai comprar tão Sim. facilmente para oferecer. Então, as frutas aqui são mais as berries, que é morango, amora, essas que são bem facilmente encontradas assim. Aqui, maçã, uma banana, uma tangerina, que são as mais populares. Mas com relação ao almoço e jantar, eles têm almoço e jantar quente e eles amam tomar sopa. Então, se possível, eles sempre tomam a sopa e o prato principal. Tanto no almoço como na janta. Eles adoram tomar sopa. Interessante. E você acha que é um país formiguinha, assim? Tem bastante doce, as pessoas consomem bastante açúcar? Eu vi que você fez um vídeo falando que os. Gente, eu fiquei enlouquecida pra montar o relato dela e do marido dela, porque são todos os vídeos tão divertidos, assim, pra escolher as curiosidades, assim, deu uma sofridinha no meu coração. Assistam porque é tudo uma delícia. Você comentou no vídeo que não que eles usam bastante leite condensado no Brasil e que isso causa um pouco de estranheza, né? Sim, pelo menos os eslovacos que eu conheço acham todos os doces brasileiros, assim, vão lhe causar um infarto. Aqui eu não acho os doces tão doces. E eu sinto muita falta. Você vai nas lojas, você vê os doces bem bonitos, os bolos. Você fica, come com os olhos e quando eles chegam, eles não têm o sabor do bolo brasileiro. Então eu acho que eles são também historicamente falando, porque teve tudo isso do comunismo, da escassez. Não que eles eram paupérrimos, eles são ainda um país bem pobre que está se reconstruindo. É um país muito novo. Então acaba que ele é mais novo do que eu. Eu tenho 31, eu acho que a Eslováquia tem 27, 28 anos. Tem uma longa história, mas o território eslovaco em si, não o país Eslováquia. Então, acaba que, por exemplo, no tempo do comunismo, existia uma loja em que você ia para conseguir materiais importados, calça jeans, chocolate. Então, não eram coisas de fácil acesso. Hoje você vai no supermercado, tem uma variedade grande, mas não tem variedade, por exemplo, da minha casa para a Áustria, de carro na fronteira só, são 25 minutos, isso é muito perto. E se você vai no supermercado nessa cidade vizinha da Áustria, vai ter o triplo de chocolate que tem aqui. Porque na Áustria já é mais comum ter mais diversidade de sabores, de marcas. Até o creme cheese. Eu tenho uma amiga que gosta muito de creme cheese, ela fica, nossa, aqui na Eslováquia só tem um sabor de creme cheese. Eu vou para a Áustria e encontro 10 sabores. Então a variedade existe, mas não é tanta como no Brasil, quando a gente vai, por exemplo, tem 500 biscoitos de chocolate, que deve ter uns 5. Então, eu acho que eles Entendi. têm uma mente mais saudável. Os eslovacos em si estão muito magros e preocupados com o corpo, eles fazem muito esporte. Então, eles até consomem doce, mas esporadicamente. Eu acho que o brasileiro come muito por tudo. Eu faço muito essa comparação, porque eu aprendi isso aqui.
Meu marido diz: você come quando você tá feliz, você come quando você tá triste, você come quando você tá com os amigos, você come quando você tá sozinha. E eu sinto que aqui eles comem mais porque é combustível para o corpo. Então, é muito pontual. Café da manhã, almoço e janta. Dificilmente eles vão ter um... Claro, com o passar do tempo e a modernidade e as coisas americanas vindo, todo mundo gosta de comer um doce de vez em quando. Mas não Sim. é tão cultural como é no Brasil. Então, mas Inclusive, culturalmente eles não, eles têm hábitos mais saudáveis do que a gente sim, eu encontra acho. em Assim, não outros sei se é países. porque o meu marido, eu chamo ele de senhor verde. Ele gosta de tudo saudável, mas a minha sogra já não é tão assim. Ela come os doces, mas são doces tão sem graças que eu prefiro até não comer o doce, porque não é como o nosso brigadeiro. E quando eles comem brigadeiro, eles acham super doce. Eles gostam, mas eles acham super doce. Uma vez eu fui para uma casa de uma amiga eslovaca e eu fiz pavê. E daí ela não gostou e eu fiquei super arrasada, porque eu acho tão gostoso e ela disse que era super doce e era liguento. Então, tipo, muito puxa-puxa, que não parecia uma sobremesa. Eu disse, mas é uma sobremesa do Brasil. Ela perguntou o que tem, leite condensado. Ela, existe leite condensado aqui, mas não é tão usado em toda a sobremesa como é pra gente. Entendi. E você trabalha na sua casa ou você trabalha fora? Agora eu trabalho de casa desde o ano passado, em março do ano passado eu trabalho em home office, mas geralmente eu saía para ir trabalhar. Entendi. E as pessoas têm o hábito de comer fora, de almoçar fora, de levar marmita, ou eles levam lanche? Uhum. Aqui, com relação à comida, eles comem muito cedo. Eles têm hábitos alimentares de comer, por exemplo, no meu trabalho tem gente que come às vezes às 11 horas, 11h30. Eu geralmente como meio-dia. E tem gente que janta 4h30 da tarde, 5, 6. Eu janto às 6. Eu acho isso um bom balanço, meio-dia almoço, 6 janta, porque eu não gosto de comer tão tarde assim também. Mas eu acho que agora na pandemia as pessoas estão pedindo mais comida do que anteriormente. Eu acho até uma oferta ok de quantidade de serviços, porque eles também estão tentando sobreviver. Então, muitos lugares que não aceitavam encomendas, que não fazia delivery, agora estão fazendo. E eu trabalho num prédio comercial muito grande, então tem muitos restaurantes ao redor e eu sempre vejo eles com várias pessoas. Mas também é tradicional levar a marmita. Aqui tem muitas pessoas no trabalho que levam, porque aqui a gente tem um vale alimentação que é tanto aceito no supermercado como no restaurante, o mesmo vale de alimentação. E daí depende da pessoa mesmo que elas preferem. Mas também, como nos restaurantes, os deliveries não vão até tarde. Se você quiser 2 da manhã uma pizza, você não vai encontrar. Eles têm também um horário de serviço um pouco reduzido se a gente procurar com relação ao Brasil. E às 2 da manhã você consegue pedir uma pizza. Aqui eu nunca vi. Eu imagino. Mas olha, é fantástico, porque se você pensar que tem um estímulo, um incentivo para você fazer prevenção, de você ir no dentista todo mês, de todo mês não, perdão, todo ano, e você tem uns hábitos alimentares saudáveis sem açúcar, realmente pensando na higiene bucal é fantástico, né? Porque a prevenção da cárie tá além da escovação e da vista no dentista, tá presente nos hábitos alimentares. Isso é muito, muito fantástico. Mas, por exemplo, aqui eles não escovam o dente de meio-dia. É muito raro. Eles escovam os dentes à manhã e à noite, mas eles não escovam no meio-dia. Você não vê eslovacos. Só se eles escovarem dentro da cabine para que ninguém veja, mas na minha empresa, pelo menos, eu não vejo eslovacos escovando os dentes após o almoço. Eu vejo os brasileiros. As brasileiras se encontram no banheiro e vão lá escovar os dentinhos, mas aqui eu não vejo eslovacos e eles acham, quando eles nos veem escovando os dentes, eles ficam chocados. Tipo, por que você está escovando os dentes agora? Então, é muito comum que eles escovem apenas 2 vezes por dia. Aqui, os que eu conheço, ninguém escova dente na hora do almoço. Mas fora do Brasil, bastante países da Europa, as pessoas associam escovar o dente com tomar banho, com uma coisa muito íntima. Você não vai tomar banho na frente de todas as pessoas. Então é muito estranho a gente escovar o dente na frente. É porque pra gente é muito é Mas diferente, né? é higiênico, né? Eles têm sempre um chicletinho na boca, tentam disfarçar o mau hálito.
Mas eles não vão, eu entendo isso, mas assim, por exemplo, na minha empresa, por exemplo, que eu trabalho, tem chuveiro. E várias pessoas tomam banho lá. Então, eu acho que quando vão para academia ou que saem. Eu mesma já tomei banho na minha empresa. Então, eu não acho que seja algo tão absurdo. Claro, é um pouco íntimo, mas se você realmente cuida dos seus dentes, você não vai se importar tanto. Não, Você eu pode sou tomar. dentista, eu acho lindo as pessoas escovando dente. Eu fico apaixonada quando meu filho pega a escova e copia a gente, ou faz, eu acho lindo. Mas eu entendo que tem uma questão cultural. Por isso que eu acho que é tão importante conversar com as pessoas que moram e olhar e pegar esse olhar de vocês, né? Porque às vezes a gente não presta muita atenção, mas a cultura ela é diferente e ela interfere bastante nos hábitos e na vida, né? Eu sempre parto do ponto de partida da odontologia, que é a minha profissão, que é o início do projeto. Mas é muito rico mostrar pelos olhares de vocês, assim, pela experiência de quem tá lá fora. É muito mais gostoso, assim. É muito mais Sim, é verdade. satisfatório. Mas muito legal. E eles têm o hábito de turismo interno aí? Eles Sim, viajam muito muito entre o grande. país? Eles gostam muito de fazer hiking, que é as caminhadas na natureza, que tem muitas montanhas. E aqui é muito normal a pessoa dizer assim: o que você vai fazer hoje à tarde? Ah, vou andar 18 quilômetros sem problema. Então, eles Meu gostam Deus. muito de fazer isso. E é comum fazer isso também entre amigos e famílias. Inclusive, como ano passado a gente não viajou por causa da pandemia para nenhum lugar no exterior, nós fizemos turismo interno. E foi a minha primeira vez fazendo caminhadas longas de hiking, comprar as botinhas especiais. E é incrível como toda a família vai e as crianças vão. E eu achando as coisas super difíceis e as crianças de menos de 10 anos fazendo tudo normal, como se fizesse parte. Ela nasceu já andando lá naquela floresta. Então, eles gostam muito de fazer turismo interno. Inclusive, eu acho que o turismo aqui na Eslováquia é mais interno do que externo. Existem estações de esqui, algumas coisas que são bem populares, mas não é todo mundo que conhece. Eu acho que brasileiros também conhecem pouquíssimo sobre o lugar, aqui sobre o país, o que tem o país para oferecer. É um país de natureza muito linda. Infelizmente, nem eu mesmo conheço várias coisas. Primeiro, pela situação atual em que vivemos. Segundo, não é fácil achar as informações em inglês. Então, você precisa realmente ter uma pessoa local, porque às vezes eu uso o Google Tradutor quando eu não tenho saco de perguntar ao meu marido o que é isso, ou onde eu vou ver isso. Eu uso o Google porque, como é tão desconhecido, até mesmo dentro da própria Europa, não tem muitas pessoas falando e publicando sobre as coisas aqui. Então, acaba que é bem local e bem forte. Mas os eslovacos adoram sim viajar, eles viajam muito, e como tem o aeroporto de Viena assim também tão pertinho, e o de Budapeste não tão perto assim, mas bem alcançável. Por exemplo, na minha casa do Brasil, antigamente para ir para o aeroporto você demorava mais de uma hora, e aqui você vai para outro país para pegar o avião em 45, 50 minutos, uma hora. Então você tem muitas ofertas de voo e eles gostam muito de viajar porque é tão fácil, alguns lugares fazem fronteira com outros países. Então, dependendo de onde você mora também, varia a quantidade de línguas que você fala. Se você mora mais perto da fronteira da Polônia, o polonês vai ser mais importante para você do que o inglês. Ou se você mora perto da fronteira da Ucrânia, você vai falar mais provavelmente russo do que inglês também. Então, como são vários países, a Hungria, a Áustria, a Polônia, Ucrânia e tá faltando um. A República Tcheca, que é tão parecido assim, que a língua não tem. Eles assistem, por exemplo, meu marido assiste vídeos, filmes, todas as coisas em tcheco porque ele entende tudo. Mas nem sempre os tchecos vão entender o que os eslovacos falam. Porque na época que era a Tchecoslováquia, existia a TV nacional, que passava tudo em tcheco, e existia a TV eslovaca, que só passava na Eslováquia. Então, acabava que os tchecos não tinham tanto acesso assim ao eslovaco. Então, se você encontra duas pessoas da idade do meu marido, por exemplo, eles vão conseguir se comunicar melhor. Mas se for um jovem de 15, 16 anos, ele não vai conseguir entender o eslovaco do meu marido, a não ser que ele estude eslovaco. Claro que ele vai saber onde é a rua, uma coisa assim Sim. básica, mas eles não vão ter uma conversa profunda, porque o jovem provavelmente
não vai ter vocabulário suficiente. E existem coisas também que são bem diferentes. Os dias da semana são diferentes. Então, existem as partes similares da língua, mas também as partes diferentes da língua. Tati, ficaria horas conversando com você, é uma delícia. Eu vou. Quinta-feira eu pus o seu relato, hoje eu vou subir o relato do seu marido. E, gente, dá uma olhadinha lá no IG dela e olha o canal do YouTube, que realmente é uma delícia, são vídeos maravilhosos. Eu Obrigada. fiquei. Eu tenho assistido bastante coisa de muita gente, mas eu fiquei especialmente apaixonada pelo seu. Você fala com uma tranquilidade, com uma sinceridade, parece uma extensão da sua casa. Falei isso pra Mona Lisa e falei isso pra Obrigada. Gabi. Mas é muito. Dá pra ver o carinho que vocês fazem e a transparência que vocês fazem. Parece que a gente tá sentada no sofazinho da casa de vocês conversando com você. É uma delícia. Obrigada por me convidar e por tudo. Foi muito interessante falar sobre esse outro âmbito que a gente geralmente não pensa quando é sobre morar fora, né? A gente acha que todo mundo vai escovar os dentinhos e tá tudo bem, mas não é assim. Tem muitos produtos diferenciados. Tem gente que não tem tanto, como eu falei, a parte da estética, eu acho que bem diferente, a formação dos dentes dos eslovacos. E claro que tem gente com dentinhos bonitinhos e branquinhos, mas é mais comum não ver isso É, também, né? Então eu acho que foi muito enriquecedor para mim também aprender sobre esse outro ângulo. Obrigada pelo convite. imagina, fiquei muito feliz. Beijo. Tchau, tchau.